Materialismo. Questão 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? Voltamos ali, para a gente ter uma ideia, sempre é bom rever a ideia da aura. Quando algum deles vão avaliar um corpo, já não tem mais o espírito. E, além do mais, o espírito não é visto com os olhos físicos, é com os olhos da alma. Vamos ver a resposta. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, foi conforme a gente disse, a questão é os olhos físicos veem as coisas físicas. Poucas pessoas podem ver os espíritos, até porque se um fisiologista fosse ver os espíritos, principalmente na hora dele fazer uma autópsia, provavelmente ele ia correr um pouco. Que poucos dariam conta de ver o que acontece ali no mundo espiritual. Questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora da salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Então, nós vamos ver que as pessoas que mais falam que não existe espírito, que não existe isso, não existe aquilo, que é só a vida material, são as que mais se desesperam diante da morte e também são as que fugiriam espavoridas só de pensar na possibilidade de ver um espírito. Mas na hora de entender como é a vida no além, na hora de entender como é a vida além desta vida material, aí começariam a pensar diferente. Com raras exceções, continuariam mantendo a ideia materialista. A grande maioria teriam ideias mais ou menos condizentes com a necessidade de entender mais a vida espiritual. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. A grande maioria das pessoas tende a raciocinar somente com as coisas materiais. E aí nós vamos deparar com uma outra situação. Quando nós começamos a crer e tentar acreditar só nas coisas materiais, com quem nós estamos sintonizados? Com espíritos materialistas, que não querem que a humanidade progrida espiritualmente. Mas à medida que nós comecemos a tomar o entendimento de que existe a vida além da vida e sempre ela vai estar sempre nos fortalecendo, nós vamos começar a ver e entender que tudo transcende. E principalmente quando começar a educar a grande maioria dos espíritos que tem no mundo espiritual. Leva um tempo. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica somente pelo funcionamento dos órgãos, estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Então, quando estudam o corpo humano e veem que ele funciona a partir de impulsos elétricos, não tem mais um impulso elétrico, não tem vida. Mas o que é o impulso elétrico? De onde ele vem? Somente das reações fisioquímicas do nosso organismo? Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam,
senão matéria, que se tornara inerte como não viram a alma escapar-se? Como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. E como é triste para o espírito que chega no mundo espiritual acreditando nisso aqui. Que morreu, acabou os impulsos elétricos, acabou tudo. Extinguiu-se o pensamento. Quando chega-se no plano espiritual, é que começa a deparar-se com as verdades que lhes batem à porta de uma forma bem mais complexa. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Kardec nos mostra que, à medida que não existe o espírito, os maus não terão consequência nenhuma. Vão continuar agindo naturalmente, sem a punição que vem depois. Essa ideia materialista leva muitas pessoas a cometerem certos erros que responderão amargamente na vida espiritual e nas próximas reencarnações. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte, alguma ainda formaram doutrina. Então, esses materialistas, eles são em pequeno número, normalmente têm muito poder político, social, dentro das empresas, infelizmente no mundo atual, ainda tem muito poder e são pouco negociáveis. Mas, a cada momento vai acontecendo situações e fatores que vão fazendo com que eles se modifiquem. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Se toda uma sociedade fosse extremamente materialista, se destruiriam. O homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo se ele acaba com a vida, o nada lhe infunde horror, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. A grande maioria dos homens sabem que a vida não termina com a morte do corpo físico. E isso gera um horror para eles. E aqueles que acreditam no nada, o horror ainda é maior, que vou morrer, e agora? Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Precisamos, então, procurar entender que, ao darmos o entendimento, ou termos o entendimento de que a vida continua, no caso a doutrina espírita nos dá o entendimento que a vida continua, e nós passamos a ter o entendimento que a vida continua, as nossas responsabilidades aqui ficam muito maiores. Então nós precisamos agir com mais responsabilidade, com mais amor, com mais respeito. Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Façam a reflexão. Isso é um bom pensamento, é um bom sentimento para carregarmos no pós-morte? Ou até mesmo durante a vida? Paremos e pensemos. Reflitamos. Estudar o Livro dos Espíritos nos dá base para entendermos muito a mente dos outros e levá-los a pensar diferente. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentre em pouco restará da minha passagem pela terra.
Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. Essa reflexão, que jamais será lembrado, tudo terá passado, você será um ninguém, quais as consequências? Você quer realmente esse sentimento, quer entender algo mais para se proteger e para poder caminhar com segurança, com respeito, com responsabilidade. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além de que meu corpo roído pelos vermes. O corpo decomposto, só isso que vai sobrar? Esse é o pensamento materialista. A doutrina espírita nos mostra que o corpo ficou, o espírito ascendeu ou foi para seus afins do mundo espiritual, fica melhor dizendo, e entre os seus afins terá os benefícios, as recompensas, ou colherá os frutos amargos do que semeou na terra. A vida na terra é aqui, faremos aqui, o preparativo para o que receberemos lá no mundo espiritual. Lá não tem exceção às regras, tem regras a serem cumpridas, porque estão estritamente inseridas nas leis divinas. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Como é a vida futura? Como é a vida no além? Ninguém voltou para contar. Leia os livros espíritas. Temos vários romances mostrando como é a vida no além, ou as consequências de um ato para o outro. Na série André Luiz, Comece em Nosso Lar e Termine e a Vida Continua, são 16 livros que nos esclarecem da vida espiritual. Nos esclarecem do que temos do outro lado. Se todos os lessem, como seria diferente a nossa vida aqui na Terra. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Diz alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas ainda o que é? E hoje temos o benefício de podermos ler e ver aquelas gravuras que nos mostram mais ou menos o que é a alma, nos deram uma ideia de como é o espírito. Logicamente que o espírito vai chegar no mundo espiritual e se fragmentar. Todos aqueles corpos estão justapostos, unidos e seguindo seu caminho evolutivo. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se extinguindo-se-nos a vida? Ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada. Diz também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. Então temos que começar a entender o que é a alma, como é a alma, de que forma ela se manifesta, como é a vida dela no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, vai estar bem descrito como é a vida no mundo espiritual. E tem o filme, mostrando-nos de uma forma mais poética, mais romântica, mais cinematográfica, a vida no mundo espiritual. A continuidade daqui, mas precisamos saber viver bem aqui. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Que felicidade é essa que vamos ter no mundo espiritual? No livro Nosso Lar, nos mostra que é o prazer de servir, de ajudar, de trabalhar pelo bem dos nossos semelhantes que ainda não compreendem como nós. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, em outra ocupação, mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? No livro Libertação, também da série André Luiz, mostra os espíritos nas regiões de sofrimento e de um intenso sofrimento, mas ainda não é o pior lugar. Temos também o livro Abismo, muito contestado, mas mostra como é nas regiões bem inferiores. Meus irmãos, minhas irmãs, reflitamos.
Procuremos estudar a doutrina espírita para sermos melhores. Procuremos estudar a doutrina espírita para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Onde é esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Até surgir a doutrina espírita, até surgir os médiuns educados, instruídos, segundo a doutrina codificada por Allan Kardec, que aqui tem as explicações de como lidar com o mundo invisível, como respeitá-lo e como agir. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém, pelos fatos. Os fatos que a doutrina espírita nos traz, os fatos que ela nos relata e a forma com que os espíritos descrevem para nós o seu estado no mundo espiritual. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade. Que os poetas embelezem as suas ficções, o cumulem de enganadoras imagens alegóricas. Existem as ficções sobre o mundo espiritual, com várias imagens bem alegóricas, mas existem muitas descrições próximas da realidade que aquela pessoa experienciou. Então, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, mas a doutrina espírita nos traz esclarecimento. No livro Céu e Inferno, nos dá muitas bases de entendimento, nos dá muitas bases para compreendermos de que forma devemos entender e agir frente aos fatos que a doutrina espírita traz para nós. É a realidade que nos aparece, pois, que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm escrever a situação em que se acham. Relatar o que fazem faculta-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, e a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Podemos ver aqui que aparece nos relatos dos espíritos aquela realidade além-túmulo. Aqui se vive, lá se dá continuidade ao que aqui se vive. Então, vai se reparar lá os sofrimentos que fizemos causar aqui. Vai colher lá os benefícios que tivermos feito aqui. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. Bonito, né? À medida que a gente vê os relatos dos espíritos, porque passaram por certos sofrimentos, nós começamos então a entender as nossas necessidades evolutivas, a entender nossas necessidades de crescer espiritualmente. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos conduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Trabalhemos assim para começarmos a implementar o bem em nossos corações, para implementarmos as forças do amor em nossas almas. Precisamos colocar os nossos melhores sentimentos naquilo que fazemos de bem e lá no plano espiritual colheremos os frutos desse bem que viermos a fazer. Aqui temos a imagem do corpo celestial, o espírito propriamente dito, e ali do corpo causal, que faz parte do perispírito. Podemos dizer que ali é uma foto de um espírito, didaticamente. E aí a gente chega ao final de mais esse capítulo e vamos para parte 2 das causas primárias, capítulo 3, do princípio vital. Este e muitos outros livros você encontra no site da FEB Editora.
E assim, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos dê força para continuarmos. Não é uma tarefa fácil vencermos as nossas imperfeições, não é uma tarefa fácil vencer as limitações de entendimento do mundo e até mesmo as nossas próprias limitações de entendimento. E ainda é uma tarefa mais complicada gravarmos aqui. O desgaste de energia é muito grande, mas é sempre recompensado pelos muito obrigados que a gente recebe em vários dos nossos vídeos. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos lares, esteja iluminando nossos caminhos para a nossa redenção. Paz e luz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.